Esse é o cálculo 4 Recap, aula 7, sobre a transformada Z. Bom, uma motivação para a gente estudar a transformada Z é tentar analisar o que acontece quando a gente tira amostras de uma função contínua. Então imagine que você tem uma função contínua e você vai lá e verifica o valor dessa função no instante 0, depois no instante t, depois no instante 2t, depois no instante 3t e assim por diante. Então você tinha uma função contínua, mas agora você passou a ter uma sequência discreta, né? Uma sequência de valores. E tentar verificar, tentar estudar esse tipo de função. Esse tipo de função pode aparecer em problemas, por exemplo, se você está recebendo um sinal elétrico e você quer ver o valor daquele sinal em diversos instantes, então você pode ir tirando amostras daquele sinal para tentar verificar o perfil, tentar verificar como que ele se comporta. Bom, então a gente pode pensar nessa amostragem aqui, nessa sequência discreta de pontos, como uma outra função. Essa função agora é f asterisco de t, que é dada por f de t, que multiplica delta de t, mais f de t, que multiplica delta de t menos t grande. Uma maneira de entender isso é a seguinte, você pode pensar que o delta de t é o limite daquela família de impulsos unitários. Então, quando você pega algo de impulso unitário e multiplica por um valor, no caso f de t, você está alterando o valor do impulso de 1 para f de t. Então, na verdade, essa soma aqui com os deltas, você está pegando e concentrando o impulso em elementos daquela família. Só que para que esse impulso fique bem concentrado no tempo, você toma o limite quando os elementos da família vão para infinito. Então nisso você localiza o valor do impulso no instante 0, no primeiro termo da soma, no instante t, no segundo termo da soma, no instante 2t para o próximo termo da soma e assim por diante. Dessa forma você obtém, escreve essa f asterisco como somatório de n igual a 0 até infinito, de f de t, que multiplica delta de t menos nt grande. Para estudar como que essa função se comporta através das amostras, a gente pode utilizar todas as técnicas que a gente vinha utilizando para funções contínuas. Então a gente vai tentar utilizar a transformada de Laplace. Então, se eu aplicar a transformada de Laplace na f asterisco, eu vou obter a transformada do somatório, mas eu posso jogar o somatório para dentro da transformada. Ou ao menos espero poder jogar. Por quê? Porque a transformada de Laplace é linear. Então a transformada de uma soma é a soma das transformadas. Ficaria ainda a questão da convergência. Será que essa soma de fato até infinito dá certo? Mas a gente vai na expectativa de que isso dê certo, ou melhor, para ver o que a gente vai obter lá no final, a gente vai assumir que pode fazer isso. Ok, isso aqui é a transformada de Laplace, de uma função, no caso de f de t delta de t menos nt grande, é a integral dessa função, delta de t menos ntf de t, multiplicada por n menos st dt, de 0 até infinito. E a gente pode calcular essa integral se a gente lembrar da propriedade da peneiração que o delta de Dirac tem. Que se você integrar uma função de 0 até infinito multiplicada pelo delta de Dirac, isso é o mesmo que aplicar essa função no valor, no caso aqui nt, no valor onde está o pico infinito aqui do delta de Dirac. Então, essa integral toda aqui com o delta de Dirac se transforma em f de nt, que multiplica e na menos snt pela propriedade da peneiração. Agora, se eu mudar a minha notação, se eu chamar de uma nova variável, z, e elevado a menos st, eu vou ficar simplesmente com o somatório de n igual a 0 até infinito, de f de nt, z elevado na menos n. E isso aqui é o que é a transformada z. Você pega uma sequência,
sequência discreta, né, uma sequência de valores, né, que tem uma determinada ordem, e vai multiplicando cada um deles por z elevado na menos n e somando todos eles. Então, definição: a transformada z unilateral da sequência xn igual a x0, x1, x2 é a função complexa z de xn. Essa é uma notação. Outra notação para a mesma coisa, para a transformada z a x maiúsculo de z. E isso é o somatório de n igual a 0 até infinito, de x na n, z na menos n. A gente pegar os primeiros termos da sequência para escrever, o que a gente percebe é o seguinte: a gente pega o primeiro termo e multiplica ele por z na 0, né, que é 1. Depois soma com o segundo termo da sequência multiplicado por z na menos 1, terceiro termo multiplicado por z na menos 2 e assim por diante. Então a gente passou a ter uma série infinita, né? Agora onde o z está no denominador. Isso tudo desde que a série convirja, né? A gente tem que se preocupar um pouco com o tipo de região em que essa transformada converge. Assim como na transformada de Laplace, agora na transformada z também vai ser importante calcular a transformada inversa. Agora eu passo para um pequeno argumento para justificar que faz sentido falar na inversa da transformada z. E o argumento é o seguinte: se f de z for uma função complexa, né, holomorfa, a gente assume que esse z pode ser complexo, a gente deixa ele, não põe restrição nele, deixa ele ser complexo também. Então, se f de z é uma função holomorfa em uma região entre duas circunferências de mesmo centro. Então, uma região desse tipo aqui, da área rachurada aqui no mapa. Então, tem um teorema chamado Teorema de Laurent, que você pode acompanhar melhor no capítulo 15 do Matemática Superior para Engenharia. Ele tem uma consequência desse teorema, é que se uma função complexa é a transformada de alguma função, então existe uma única sequência dentro daquela região cuja a transformada dá exatamente a função f de z. Então a gente pode dizer que essa única sequência que leva naquela transformada é a transformada inversa da função. Esse é o nome que a gente dá. A sequência fn é a transformada inversa de f de z. Também estou deixando nos comentários, nos detalhes aqui do vídeo, links para um vídeo bacana em inglês que explica o que é o Teorema de Laurent. Bom, então, alguns exemplos, então. Olha só. Digamos que a sequência xn seja igual a na n. Né? A progressão geométrica a na n. Então, a transformada dessa sequência vai ser igual ao somatório de n igual a 0 até infinito de a na n que multiplica z na menos n, ou a dividido por z elevado na n, colocando todos os fatores dentro do mesmo expoente. Bom, agora você pode reparar que isso daqui é por si uma progressão geométrica. Mas esse somatório é a soma de uma progressão geométrica de razão a dividido por z. Então a gente conhece da fórmula da soma da progressão geométrica que esse somatório dá 1 dividido por 1 menos a sobre z, desde que a razão seja em módulo menor do que 1. Então aqui a gente precisaria que o módulo de a sobre z seja menor do que 1, que é a mesma coisa que dizer que o módulo de z é maior do que o módulo de a. Então, eu teria essa convergência, isso faria sentido para uma região fora do disco de raio A, para todo z cujo módulo é maior do que o módulo de A. Né?
O teorema de Loran estava se referindo em parte a regiões desse tipo. E se a gente brincar um pouquinho com a conta, né, multiplicar em cima e embaixo por z, o numerador e o denominador por z, a gente obtém z dividido por z menos a. E o que o comentário anterior estava dizendo é que a transformada inversa de z dividido por z menos a é a na n. Né? Então, se eu pegar essa função, z dividido por z menos a tem uma única sequência cuja transformada dá ela, que é exatamente a sequência a na n. Né? Poderiam ter 2, 3 mais sequências, mas o teorema de Loran garante que se tiver alguma, vai ser uma só, naquela região. Outra função importante é a função de impulso unitário, né? O equivalente ao delta de Dirac, mas agora discreto, que é o cara que vale 1 se o n for k e vale 0 caso contrário. Então, por exemplo, delta de n menos 3 valeria 1 para n igual a 3 e 0 para todos os outros valores. Então, seria uma sequência quase só de zeros, exceto com um valor que vale 1. E se a gente colocar isso na definição da transformada, você vai ver que do somatório todos os termos vão desaparecer por causa do zero e vai sobrar somente um termo, que é o termo onde o z está com expoente menos k. Então a transformada z de delta de n menos k é z na menos k. E por consequência, a transformada inversa de z na menos k, qual é a única sequência que se eu aplicar a transformada, ela vai dar z na menos k? É delta de n menos k. Por fim, a gente tem aqui o exemplo da função de degrau unitário. Então essa é a função parecida com a função de Heaviside, né? Mas agora no caso discreto, que vale 1 se o n for maior ou igual do que o k, e 0 se o n for menor do que o k. Então ela vai valendo 0 até que eu chegue em k. A partir do k, ela vale 1. Então a transformada z dessa função de degrau unitário, você pode calcular, que eu não faço a conta por explícito, mas que isso é o somatório de 1 sobre z na n, de n igual a k até infinito, do qual você pode colocar z na menos k em evidência e obter o somatório de n igual a 0 até infinito de z na menos n, que é uma PG, converge para o módulo de z maior do que 1, e cuja soma dá z dividido por z menos 1. Olhando agora de novo no sentido da inversa, a transformada inversa de z na menos k que multiplica z dividido por z menos 1 é a função de degrau unitário, ou de n menos k. No nosso ambiente virtual, a gente tem uma worksheet de Jupyter, né, que tem alguns códigos para calcular a transformada z. Então a gente tem, por exemplo, aqui um pequeno código onde eu escolho uma função, escrevo aqui uma função qualquer, no caso eu escrevi f de n igual a n, e o código tenta calcular, né, esse somatório pode ser difícil de calcular, a transformada z de f de n igual a n, que ela dá 1 dividido por z que multiplica 1 menos 1 sobre z ao quadrado. Tá? Se você fizer um pouquinho de conta, você vai ver que isso daqui é z dividido por z menos 1 ao quadrado. Se a gente retornar, por exemplo, do a na n, onde a é igual a 1, a gente teria então que a transformada z, né, seria simplesmente a transformada z da sequência constante igual a 1, dá 1 dividido por 1 menos a razão, né? Ou, assim como a gente calculou antes, z dividido por z menos 1. No segundo exemplo, tem um cálculo tentando calcular a transformada z inversa. Tá? O SageMath aqui e o Jupyter, eles não têm um comando próprio para fazer isso. Então, eu criei um comando que serve parcialmente para fazer isso. Então, nessa célula aqui, a gente digita, serve para calcular a transformada z do quociente de duas funções, preferencialmente polinomiais.
Então, por exemplo, se eu pegar o numerador como sendo p de z igual a z e o denominador como sendo z menos 1 ao quadrado, então ele calcula como seria a série com coeficiente z negativo, né, para um número determinado. Eu escolhi 36 aqui, podia ter escolhido outro número, para um número determinado de coeficientes. Então aqui a gente veria, catando esses coeficientes para reconstruir a sequência, que a sequência que gera a função z dividido por z menos 1 ao quadrado é a sequência x0 igual a 0, x1 igual a 1, x2 igual a 2, x3 igual a 3, x4 igual a 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Se eu quisesse retornar para o exemplo anterior, eu poderia colocar z menos 1 no denominador e obteria aqui a sequência de coeficientes constante que gera a função z dividido por z menos 1, que está de acordo com a parte anterior. Essa aula foi baseada principalmente nesse livro aqui de Rifat El-Attar, Lecture Notes on Z-Transform. E a gente vai utilizar também nessa parte do curso bastante uma introdução à transformada Z de Probst, Sanches e Venturi.